noite, boa noite. Eu sou Angelina Nunes, eu sou coordenadora do programa Tim Lopes, da Abrage, e a gente vai começar daqui a pouquinho uma live sobre os riscos e também os programas de defesa do jornalista. A gente vai conversar hoje com a Letícia Klein, tá? Que ela é assistente jurídica da Abrage e ela é coordenadora do programa de proteção legal. Nossa, já vi um monte de gente aqui, super chique. Vinícius, meu querido, a gente está tendo audiência na África do Sul, simples assim. Vinícius, um grande beijo, ele é nosso parceiraço, ele está sempre por aqui, isso é muito bom. Obrigado, Daniel. Olha, a Letícia já entrou, vamos conversar com a Letícia, vamos chamar ela aqui. Tripé, não sei se vai dar certo não, se não der a gente dá um jeito, tá? Lembrando vocês o seguinte, todas as lives, o calendário tá ótimo, Letícia, mas se você puder aparecer, não sei, fica a seu critério, não sei, estou pensando aqui, acho melhor a gente falar do calendário. Tudo bom, querida? Tudo ótimo? Tudo bom? Bom, só para avisar quem está entrando por aqui, tá? Que hoje a gente vai conversar um assunto super sério, tá? Que a gente está muito preocupado, não só as entidades, né, ligadas ao jornalismo, como nas redações também. Todo mundo está muito ligado nisso. Os freelas, né, quem trabalha de forma independente também, dos ataques e das ameaças que estão crescendo cada vez mais. Então, hoje a gente vai conversar muito sobre isso, tá? Lembrando que todas as lives que a gente faz, elas ficam lá na playlist, tá? Do programa Tim Lopes, que está lá direitinho no YouTube, não tem como perder, entendeu? Você não viu, não conseguiu, tal, dá uma olhadinha lá que tem muita coisa bacana. A Gabi está chegando aqui, Gabi Moreira, Thaís, gente, olha, é uma live de luxo, entendeu? Só porque a Letícia está aqui, tá rolando uma live de luxo. Mas, enfim, Letícia, primeiro, muito obrigada por você ter vindo aqui para a gente conversar. Eu sei que você está cheio de trabalho para resolver, principalmente agora, e esses ataques têm cada vez se multiplicado mais, né? E aí eu queria primeiro que você conversasse com a gente. Eu sei que você faz parte desse conglomerado do Vozes del Sur. E aí eu queria que você conversasse com a gente primeiro para dar um panorama que esses ataques e essas ameaças, isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, tá? Infelizmente, está se multiplicando por todos os lados. E a Abrage tem feito um trabalho muito sério de monitoramento e também dado algumas perspectivas como é que a gente pode fazer nesse caso dos ataques e dessas ameaças. Letícia, muito obrigada, seja super bem-vinda. Vamos começar. O que está acontecendo na América Latina? Explica aí para a gente. Oi, gente, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, poder participar. Tanta gente legal que já passou, né, por essas lives aqui. É uma honra para mim poder participar também. Sim, realmente a gente faz parte, né? A Abrage integrou desde 2020 essa rede, que se chama Rede Vozes del Sur, né? A gente integrou em 2020, mas a gente conseguiu adaptar os nossos dados de 2019 e fomos incluídos também no relatório de 2019. Eu já posso contar um pouquinho mais disso, né? Mas essa rede é uma rede atualmente com 13 países da América Latina, né? Então, dos países mais variados, e está sempre crescendo, então sempre estão entrando novos países. Acho que começou lá em 2018 com 8 e agora a gente já está com 13, né? E o intuito dessa rede realmente é ficar bem de olhos bem abertos para essa situação, né, das agressões contra jornalistas, que realmente são uma realidade regional, né? E ter sempre esse monitoramento conjunto é um pouco desse intuito, assim, de juntar as forças de várias organizações, assim como a Abrage no Brasil, as organizações respectivas, né, de jornalismo investigativo e de liberdade de imprensa em cada país, possa fazer esse monitoramento a partir de uma metodologia comum.
E aí, o legal dessa metodologia comum é que ela permite que a gente possa ter um olhar regional mesmo e unificado, né? Que a gente possa traçar comparações e tendências e tudo mais. Bom, realmente o que a gente tem visto é um cenário preocupante para toda a região, assim, de um modo geral. Claro que tem lugares que o alerta está mais aceso do que outros, mas mesmo países assim que têm um histórico de proteção da liberdade de imprensa, que tem um arcabouço legal mais, teoricamente, mais preparado para isso, tem sofrendo ameaças em relação a isso. Por exemplo, o caso do Uruguai, né, que é conhecido por um país que tem uma proteção jurídica em relação a isso. Nos últimos anos tem observado isso sendo ameaçado, assim, novos projetos de lei ameaçando, então isso realmente mostra que ninguém está a salvo, né, disso. Todo mundo tem que olhar para essa questão, assim. Acho que especialmente no ano de 2020, que então assim, a gente faz essa análise, né, essa metodologia comum, que é a partir da ODS 1610-1, né, a Agenda 2030 tem 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um específico sobre liberdade de imprensa, que também inclui outras liberdades de expressão, defensores de direitos humanos e tudo mais, mas tem esse indicador, e aí a partir desse indicador se desenvolveram 12 indicadores de tipos de agressões, de tipos de violência que são monitorados pela rede a partir dessa mesma metodologia, né? E aí todo ano a gente publica um relatório que se chama Relatório Sombra, que é um relatório para... Tem alguns ODS que chamam até de relatório luz, né? Porque o que os governos deveriam reportar, muitas vezes não reportam, né? Sobre essa situação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aí as organizações da sociedade civil fazem um contraponto em relação a isso, né? Para ver se realmente é isso que está acontecendo no país e tenta trazer luz ou mostra o outro lado, né? A sombra do que está acontecendo. E aí o último que a gente publicou foi esse de 2020, né? Que é o relatório em relação aos dados de 2020, que foi um ano um pouco atípico, assim, né? Por conta da pandemia, da Covid, então muitas coisas mudaram, assim, né? Nos padrões. Então, muitos países observaram uma diminuição no número de alertas em relação a 2019, por exemplo, mas muito se atribuiu à questão, né, da redução das atividades por conta do Covid, mas, ao mesmo tempo, a gravidade dessas agressões aumentaram. Então, não se pode dizer que está melhorando, né? Letícia, desculpa só te cortar. Quando você fala a gravidade dessas agressões, o que é exatamente? Antes era só uma ameaça verbal e agora é uma coisa mais, não sei, uma perseguição jurídica, um linchamento virtual. Como é que foi essa gradação dessa violência? Então, a gente tem os 12 indicadores que eles vão desde assassinatos até as restrições na internet, os discursos estigmatizantes que seriam menos graves, né? Então tô colando aqui para falar para vocês, assassinatos, sequestros, desaparecimento forçado, detenção arbitrária, tortura, agressões e ataques que aí envolvem ameaças, agressões físicas, destruição de equipamentos e tudo mais. Aí os discursos estigmatizantes, que são muito comuns aqui no Brasil, a gente pode até falar um pouco mais depois. As restrições de acesso à informação, processos judiciais, uso abusivo do poder estatal, normas, né, e aí são mudanças legais contrárias aos padrões internacionais, e as restrições na internet, que aí sim é esse tipo de limitação da liberdade de imprensa na internet. O que a gente tem visto é o número do que a gente chama de indicadores mais graves, né, que são esses primeiros, que vêm diretamente do ODS, né? Esses números continuam bastante expressivos, né? Então, isso significa que, ainda que o número tenha diminuído, a gente tem um número muito grande de assassinatos, um número muito grande, né, de agressões e de ameaças, de desaparecimento, de detenções arbitrárias, tudo isso. Então, é um pouco essa ideia quando a gente fala de gravidade, né, das agressões. Nesse monitoramento que você começou a falar sobre a questão da América Latina, né, que tem alguns países que têm um pouco mais, um pouco menos,
Como é que está a situação? Qual é o país onde tem mais agressões? Ainda continua sendo o México? Sim, então, a gente tem essa questão do número de alertas, né? O Brasil é um país que tem um número de alertas muito grande, assim. O número, a gente faz esses cálculos estatísticos para entrar com uma mesma base, mas assim, o número normalizado lá pela Rede Voz do Sul do Brasil é de 419. O do México é bem alto também. O do México é de 692. Então, é realmente o país com mais casos. Mas também é um país, assim, como o Brasil é um país muito grande, né? Então, tem um pouco essa questão. Assim, tem casos que chamam a atenção. Por exemplo, a Colômbia teve 499 alertas em 2020. A Venezuela, 510, né? Que são os ali que estão antes do Brasil, né? O México, aí a Venezuela com 510, a Colômbia com 499, o Brasil com 419, e aí tem outros 2 países que seguem, que são Cuba e Nicarágua, que são países de dimensões menores, mas que têm números muito altos também, que é 344 de Cuba e a Nicarágua de 282. E aí são uma coisa interessante, assim, né, que a gente enfrentou enquanto rede, que é como a gente faz para tornar esses números comparativos, né? Claro que a gente já pode trazer uma comparação aqui em questão absoluta, né, de número de casos e tudo mais, aí chama muita atenção o caso do Brasil, mas também tem algumas coisas que a gente tem que ponderar, né? Quais são a gravidade desses alertas, a comparação com a realidade nacional. E aí foi um pouco esse estudo que a gente desenvolveu 2 indicadores, 2 índices que a gente chama, né? Que a gente está testando agora, né, esse ano, e que são um índice que vai de 0 a 1, né? O 0, o país que mais respeita, né, a liberdade de imprensa, que está mais próximo da não violência, e o país com mais ocorrências, né, de violações. E aí tem 2 tipos, um índice que eles chamaram de direto e um índice indireto, né? O direto pega só esses casos que a gente comentou, né? Das agressões mais graves, olhando para esse tipo de violação, de violência mais direta. E o outro índice indireto que eles chamaram de dimensão cultural, que aí vai olhar do modo como um todo, assim, né? Como que o país tem se estruturado, aí entre os discursos estigmatizantes, as normas, a estrutura do país para lidar em relação àquilo e como que isso dá um pouco um sinal, né, de como isso vem progredindo, assim, essa violência. E aí posso falar um pouquinho para vocês sobre como que tá, assim, né, desse índice direto, o país com pior classificação é Cuba, que chega no número 1, mas quando a gente olha para o índice indireto, que é essa dimensão cultural, o México aí está no topo, né, como número 1, o índice de número 1. E aí o Brasil também flutua um pouco nisso, assim, né, dessa dimensão da agressão mais direta, assim. O Brasil está ali para baixo, com 0,04, mas quando a gente olha na dimensão cultural, de um modo como um todo, o Brasil dispara lá para cima, vai para o 4º lugar, aí com 0,66, de 0 a 1. Né, que aí realmente é um alerta em relação a essa expansão, né, um pouco dessa violência latente, né, que está chegando a níveis preocupantes, assim. Quando você fala dessa violência latente, quando a gente tem notícias do México, a gente sabe que muitos jornalistas são assassinados por conta da questão da cobertura do cartel. O cartel de drogas lá é uma coisa muito forte, né? A gente já teve oportunidade de trazer no Congresso da Abrage uma mesa discutindo essa questão do aumento da violência em alguns países, como o México, que é uma coisa alarmante. Realmente, para quem se interessa, existe um podcast muito bacana feito pela Alejandra Ibarra, que conta as histórias dos jornalistas que foram assassinados, né, no México. Então ela conta um pouco dessa história, o que está acontecendo por lá. É bom vocês darem uma olhada, quem se interessa pelo assunto. Mas quando a gente vem para a realidade Brasil, né, é claro que aqui existe o crime organizado também, mas esses ataques e essas ameaças,
pelo menos o que a gente tem acompanhado dentro do programa Tim Lopes, elas partem de pessoas, de autoridades que deveriam, em tese, zelar pela segurança, não é? E vocês verificaram isso nessa análise Brasil? Sim. De um modo geral, na rede como um todo, os agressores, então a gente mapeia os agressores, né, entre estatais, não estatais, paraestatais, enfim, outras categorias. Na rede como um todo, os números dos agressores estatais é a maioria, realmente. Então, em todos os países, o Estado, digamos assim, é o principal ameaçador da violência. Mas quando a gente olha para o Brasil, esse número fica ainda mais alarmante. Em 2020 foi 74%. 74% de todos os alertas que a gente registrou foram causados, né, por agentes estatais. Esse é um número, assim, ainda olhando para a região, é um número que se destaca. Assim, em outros países essa porcentagem é um pouco menor, ainda que sempre o Estado chame a atenção em relação a isso, né? E a nossa preocupação, principalmente em relação a isso, porque além do Estado não cumprir com o dever dele, né? Então tem um dever negativo de não violar a liberdade de imprensa. Esse dever negativo eles já não estão cumprindo, né? E quem dirá o dever positivo de garantir a liberdade de imprensa quando outra pessoa está violando ou está ameaçando. E aí a preocupação é justamente essa, né? Eles servem como um propulsor, né, de ataques. Então, quando a gente vê um discurso estigmatizante, né, uma autoridade pública indo a público fazendo um discurso que incite a população contra o jornalismo, isso tem um efeito que não é só naquele momento, né, de descredibilização e tudo mais, mas um efeito a longo prazo, que é até um pouco difícil da gente medir, né, exatamente até onde vai, mas é esse efeito de incentivar que outros atores, e aí não estatais, se sintam autorizados, né, a realizar esse tipo de agressões, e aí talvez não sejam tão mais nocivas, né, no sentido de ser ameaças ou mesmo agressões físicas, né, agressões que vão além da dimensão do offline, né, do online, né, que a gente chama do online para o offline. Então, isso é bem preocupante, assim, né, em relação a essa questão dos agressores. A gente tem aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo, gente. Hoje meu dedinho aqui está nervoso. Míope, gente, tem que vir assim de perto, tá? Paula Bia pergunta o seguinte: esse índice que você está falando, desses monitoramentos e tal, essa percepção em 2021 aumentou? As agressões? Sim, aumentou. Então, de 2019 para 2020, a gente teve um aumento muito grande, foi de 222% de um ano para o outro, de alertas. Para 2021, a gente tem visto um aumento não tão expressivo, né? Até porque a gente chegou num patamar de alertas muito grande, mas sim. Então, vamos fazer um comparativo assim, do que a gente consegue dizer, né, até outubro, né, que é o que a gente já tem registrado e consolidado, né? Em outubro de janeiro a outubro de 2020, a gente teve 298 alertas registrados, casos, né? E em 2020, até outubro, a gente já teve 333 alertas. Então, no total do ano de 2020, teve 367 desses tipos de alertas que eu estou comentando, né? Com um número comparativo. E aí, só em outubro, a gente já chegou em 333. Então, a perspectiva é realmente de que esse número supere, né, 2020, ainda que não tanto, mas também tem algumas peculiaridades, assim, né? Quando a gente olha os números de 2020, a gente vê dois momentos de pico de alertas. Um que foi ali para abril, maio e junho, que é bem o momento de quando a pandemia estoura com mais gravidade, né? Aqui no Brasil, que a gente tem aquela questão das manifestações, né, contra as medidas de lockdown, ou aqueles pronunciamentos, né, do presidente ali no cercadinho, todo aquele momento de tensão.
ali os números só aumentam, e também de novo em outubro e novembro. Foi um momento de grande pico porque foi justamente as eleições municipais, né? Que são do momento de grande aumento dos casos. Então, realmente é preocupante que em 2021, mesmo sem eleições, né, sem esse momento mais latente da pandemia, a gente teve um momento, ainda assim, 2021 provavelmente vai superar, né? Não tem como dizer, porque pode ser, mas tudo indica que a gente vai superar mesmo. E a sensação, né, que em 2022 a coisa foi pior, né? É essa sensação. E isso serve de um alerta também para as redações, né? Para quem está dentro das redações ou quem está em coletivos, começar a pensar numa estratégia para também, de imediato, dar uma resposta quando um jornalista, né, que está dentro da redação, que foi fazer alguma matéria, se ele for ameaçado. Então, é necessário também que essa chefia, o editor, o diretor do veículo, enfim, o dono do negócio, se preocupe também com isso, né? E essa preocupação em relação aos ataques e às ameaças jornalistas, a gente tem visto as entidades ligadas, né? As entidades que estão preocupadas, a gente tem visto a FENAGE fazendo movimentos, os sindicatos fazendo movimento, o Instituto Vladimir Herzog também, a própria Abras, entendeu? A ABI, essas entidades, elas estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas o que vai acontecer no próximo ano e como a gente pode se resguardar. E aí eu já vou pegar uma carona para a próxima pergunta para eu te fazer, que dentro da Abras tem um programa de defesa legal do jornalista que você está coordenando. Fala um pouquinho sobre isso, que é para poder também servir de alerta e dar uma dica para as pessoas que, por acaso, se passarem, né, por algum tipo de ameaça ou agressão. Deu uma cortada aqui na sua pergunta, mas acho que é sobre o programa, né? Essa sua internet, olha só, gente, pausa. Essa sua internet está te deixando na mão, hein? Te deixou na mão na hora do teste. Não está fácil não, hein, internet? Vamos resolver esse negócio aí. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, em detalhes, como é que é o programa de proteção legal da Abras. Então, o programa de proteção surgiu porque a gente observou que além de todos esses índices, a gente tem observado um aumento do uso do judiciário para perseguir jornalistas, intimidar jornalistas de formas mais variadas possíveis, né? Até no nosso monitoramento a gente viu isso um pouco refletido, teve um aumento muito grande de 8 para 39 casos para 2020. Então, isso acendeu um pouco, bastante, né, o nosso alerta da necessidade de prestar essa assistência mais especializada para os jornalistas que estejam passando por esse momento. Então, o que a gente fez foi observar, na verdade, que tem alguns jornalistas e alguns veículos que estão ainda mais vulneráveis, né, para essa situação. Então, principalmente jornalistas freelancers, jornalistas ou veículos independentes, jornalistas e veículos que trabalham longe dos grandes centros, do eixo Rio, São Paulo, Brasília, a gente pode dizer, onde tem uma estrutura jurídica, né, uma infraestrutura fornecida pelo próprio veículo, pelo meio de comunicação, e até uma estrutura jurídica ali da cidade que o jornalista possa recorrer para se proteger. Então, o programa de proteção foi criado justamente para fazer frente a essa questão. E aí, esse ano é o primeiro ano, né, que o programa está sendo lançado. A gente está iniciando com esse projeto em parceria com uma ONG internacional que é o Media Defense. Eles patrocinam esse nosso projeto, né? E a gente também tem o apoio do Instituto Torna a Voz, da advogada Thaís Gasparian, né? Que nos auxilia no processamento desses casos. Então, a gente recebe casos de jornalistas que estejam sendo processados pelo exercício da sua profissão, por ter publicado algum conteúdo, e aí esse processo pode ser tanto criminal quanto civil,
ou que eles estejam sendo ameaçados, perseguidos, difamados nas redes sociais, por exemplo, por autoridades, e que eles queiram realmente fazer frente a esse tipo de ameaça. E aí, o que a gente faz é dar o suporte para que o jornalista possa processar realmente, né, o seu agressor. Então, a nossa ideia realmente é fazer a ponte entre esse jornalista e um profissional do direito, né, um advogado que possa representar. E aí a gente patrocina a defesa do jornalista que não tem condição de pagar para que ele possa se defender ou processar, né, o agressor sem ter custos. Por isso a gente patrocina todo o processo até a última instância de defesa e garante que o jornalista se defenda, né? Claro que o advogado a gente faz essa ponte, indica profissionais qualificados e adequados para o caso, mas depende, né, da relação de confiança que o jornalista cria com aquele advogado, né? A gente até brinca no programa que advogado às vezes é igual médico, né? A gente precisa confiar, mas a gente quer realmente fazer essa ponte e acompanhar. Então, nessa primeira fase, né, que a gente diz assim, do programa, a ideia é garantir que pelo menos até seis jornalistas ou veículos sejam assistidos, né, protegidos, assim, em relação a isso e possam se defender, assim, com qualidade, porque a gente entende que não, além do jornalista poder se defender, não sofrer censura por exercer sua profissão, além disso, é importante a gente, como um todo, assim, né, criar bons precedentes no judiciário brasileiro para continuar tendo decisões favoráveis aos jornalistas. A gente entende que, na verdade, a perseguição, né, quando a gente fala de assédio judicial, de perseguição judicial contra jornalistas, a pressão, né, o dano causado é causado só com a propositura da ação, né? Nem precisa ter um resultado positivo, o jornalista sendo condenado. Muitas vezes a intimidação se dá só daquela propositura, né? Já está lá a intimidação, a censura colocada, mas além disso é importante a gente garantir a defesa, né? Tudo isso também tranquiliza para que o jornalista possa continuar exercendo a sua função e não seja afetado por isso, né? Não tenha liberdade cerceada. É importante a gente alertar que esse programa está visando especificamente aqueles que não têm esse respaldo jurídico, né? São os comunicadores, jornalistas fora dos grandes centros ou estão em veículos independentes, porque os veículos que têm o seu departamento jurídico, e aí volto naquela fala que eu disse anteriormente, eles têm que estar preocupados, eles têm que estar alerta, sim, o tempo todo, porque, como a gente está percebendo aqui, um monitoramento, as agressões e as ameaças estão aumentando. O próximo ano é um ano delicado, é um ano de eleições, é um ano que já está sendo assim muito, né? Está todo mundo à flor da pele, então é bom que os veículos eles se reúnam com o seu departamento jurídico para como é que vocês vão proteger os seus jornalistas, isso é muito importante, né? E nessa questão do assédio, que você tocou no assunto, a gente tem uma cartilha, né, no site da Abrage, né, Letícia? Sim, a gente tem uma cartilha que foi desenvolvida em parceria com o Conselho da OAB, né? O Observatório de Imprensa do Conselho Federal da OAB, que desenvolveu essa cartilha com orientações sobre casos aí de assédio online contra jornalistas, né? Que são aquelas perseguições, ameaças, intimidações, esse comportamento persecutório, né, digamos assim, de intimidação aos jornalistas nas redes. Como na cartilha diz um pouco sobre o que né, explica, ajuda a identificar esses tipos de casos e também orienta como se proteger em relação a isso, assim, né? Então, acho que tem um ponto. A internet deu uma travada. Será que é a minha internet? Ou é a da Letícia? Voltou. Você para mim agora. Deu uma travada, voltou. Olha, Letícia, você está me derrubando com essa na live. Logo na hora que a gente estava falando da cartilha. Eu queria que você detalhasse mesmo essa questão da cartilha, que é importante, gente. Às vezes, o jornalista, num primeiro momento, ele fica tão
é tão surpreso e chocado com esse tipo de assédio, mas ele tem que parar friamente e ele tem que, sim, se proteger e ele tem que fazer algumas ações, né? A coleta, digamos assim, a coleta de provas, né? Isso é importante? Sim, isso é fundamental, assim, ainda mais em redes sociais que a gente sabe que as coisas se apagam, né, somem, enfim. É importante que a gente guarde as provas, né, tire print, dá até para registrar esses prints em cartório, em ata notarial, para garantir a veracidade desses documentos. E é importante ter tudo isso para futuramente, né, independente de tomar ou não essa ação, ter as provas de tudo que ocorreu é importante. Assim, então, tanto em relação à sua própria investigação, né, o seu trabalho de apuração, sempre deixar isso tudo registrado, eventualmente, se futuramente precisar se comprovar algo em relação a isso, quanto nesses casos né, de assédio, de intimidação, de perseguição online, é importante guardar as provas disso e tirando prints. A gente sabe que é um momento muito delicado, às vezes a pessoa não quer, né, não faz muito bem para ela estar ali lendo aquelas mensagens, de repente alguém que possa te ajudar em relação a isso, né, e guardando essas provas e eventualmente registrar tudo isso em cartório para ter alguma documentação, né? Mas a cartilha também explica quais são as medidas, né, que podem ser tomadas em relação a isso. Isso tudo pode ser levado a um advogado que tem prerrogativo para fazer um tipo de investigação, né, de uma investigação defensiva para conseguir guardar essas provas, porque tem coisas que realmente se desfazem, né, somem, a gente não tem mais os registros disso. E também comunicar isso às autoridades, né? Pode ser feito registro de ocorrência, né? Ou notícia-crime para a polícia, para as delegacias, ou então ao Ministério Público também, tem como registrar uma notícia-crime ou uma representação no Ministério Público. E tem como procurar um advogado. Então, a partir dessa cartilha também foi firmado um convênio entre a OAB e a Abrage, que a gente recebe casos de jornalistas que estejam passando por esse tipo de situação e a gente encaminha para que um advogado, né, indicado pela OAB, possa orientar. Então, nesse caso não é patrocinar a defesa, né, mas nesse primeiro momento, né, de preocupação, pode ser importante ouvir a opinião de um advogado sobre que medidas tomar, que às vezes esses primeiros momentos são bem cruciais, assim, né? Em relação a que medidas tomar, que coisas que devem ser feitas, né? Logo quando as coisas estão acontecendo. O que a gente tem percebido, e eu tenho algumas jornalistas amigas que passaram e ainda estão passando por isso, por essa questão de, sabe, são ataques horrorosos, comentários horríveis, que o intuito é desacreditar, né, o trabalho daquele profissional, abalar emocionalmente aquele profissional que fica no primeiro momento paralisado, só que, então, vamos criar uma rede, né? Vamos combinar, gente? A gente cria uma rede de amigos, de conhecidos. Se isso acontecer com você e você não tiver nem como reagir nem nada, alguém tem que fazer a print de tudo isso, alguém tem que ver exatamente aquela pessoa que fez o comentário, porque o que a gente percebe é que quando o agredido, né, pega essa print e volta nas redes e diz, fulano, olha só, você vai ter que provar isso, ou você vai responder judicialmente por isso. Rapidamente o agressor apaga aquele comentário, fecha o seu perfil, sai das redes, tenta eliminar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, existem os rastros digitais. Não tem como eliminar tudo. Dá trabalho para recuperar? Dá um pouco de trabalho. Mas então, num primeiro momento, a gente tem que fazer, nós jornalistas, o que a gente faz de melhor, que é a apuração. A gente vai ter que apurar o nosso caso, né? Se você for agredido de alguma forma, já tiver nesse bombardeio, desse linchamento virtual que acontece, então, olha, a dica da Letícia, que está lá na cartilha, a primeira providência, gente, olha, faz print de tudo, guarda num arquivo, sobe na nuvem, guarda isso, porque isso vai ser muito importante
para você lá na frente no processo, entendeu? Faz o registro de ocorrência na delegacia, vamos tomar medidas, porque eu acho que a partir do momento que você toma alguma medida, esses ataques que são gratuitos às vezes, ou orquestrados ou não, né, eles vão ter que parar, porque as pessoas só começam a perceber o absurdo, porque o que mais tem é a pessoa chegar, bota uma roupinha super... Tem até um meme na internet, bota uma roupinha branca, vem sem maquiagem, com aquela cara de triste, e diz assim, desculpe, eu fiz num momento de emoção. Não, não tem momento de emoção. O nome disso é agressão, sim, e isso tem que ser respondido de alguma forma, né? A gente tem percebido que essas agressões, essas ameaças têm crescido demais, né? Hoje mesmo a gente publicou no site da Abrage um material que a gente está apurando, que a gente apurou no feriado, de uma agressão a uma jornalista trans no interior da Bahia, né? E aí, sabe, agressões e são mensagens, passa na rua e xinga, diz que vai fazer, acontecer. Então, você imagina como é que está essa perseguição. Você tem notado, Letícia, que o gênero tem influência muito grande nessas perseguições? Sim, não, a gente tem bastante clareza em relação a isso, inclusive pelo monitoramento. No começo do ano, acho que foi no 8 de março mesmo, a gente publicou uma matéria analisando esses dados de 2020 e verificando as mulheres jornalistas, como elas tinham sido vítimas, né? Como elas se colocam nesse quadro de violência. E a gente identificou que os casos de ataques ocorridos na internet, a maioria das vítimas eram mulheres. Então, 56% das vítimas na internet eram mulheres. Mais mulheres do que homens foram atacados na internet, né? Um pouco esse é o resumo. E aí isso motivou a gente a iniciar um projeto esse ano, que é o monitoramento de ataques com viés de gênero, né? Então a gente olha nesse monitoramento tanto ataques contra mulheres quanto ataques contra, enfim, gêneros variados com base no gênero, né? Que usam o gênero da pessoa como uma ferramenta de ataque, que a gente chama, né, os ataques com viés de gênero, né? Alerta de gênero nos ataques. E o que chama atenção realmente é isso, assim, os ataques que acontecem online são muito, como você mencionou mesmo, né, esse último levantamento da Abrage, eles atingem muito mais as mulheres, assim, acho que isso tem um pouco a ver com esse, enfim, caráter, né, machista e misógino da sociedade, de entender que a mulher não deve ocupar lugares públicos e de projeção pública. E as redes sociais têm bastante esse papel, assim, né, ainda mais com o aumento do uso das redes sociais pelos jornalistas, né, isso é inclusive incentivado pelos meios de comunicação, que os jornalistas tenham uma presença online, e isso tem esse efeito, né, de perseguição mesmo, né, de querer expulsar, de não querer que a mulher esteja presente naquele espaço, além dessa aversão e da perseguição pelo fato dela ser jornalista. Então são duas camadas, né, se somando nessa violência. A gente já registrou 79 casos de violência contra mulheres esse ano, que já é um número maior do que teve ao longo do ano todo de 2020, e a gente está olhando especialmente para esses casos de ataques online também. Então a gente desenvolveu uma metodologia específica para o monitoramento como um todo, mas também desenvolvemos uma metodologia para redes sociais. Então a gente faz uma raspagem, mineração de dados de redes, com base em palavras-chave, que são as palavras mais utilizadas pelos jornalistas pelos agressores em ataques a jornalistas, né? Esses ataques são muitas vezes orquestrados. A gente chega a usar enfim, tem aquele termo, né, de ataque de denegação de serviço, que são os ataques DDoS, quando, enfim, os hackers vem uma enxurrada de tentativas de acesso a um site, o site cai do ar. Isso é comum em sites de notícias, em outros sites, tem bastante esse caráter ideológico, né, de perseguição, de querer tirar o site do ar, silenciar.
E a gente usa esse mesmo termo para se referir muitas vezes a esses ataques, né? As jornalistas são tão bombardeadas em suas redes que elas têm que fechar, né, as redes porque não tem mais condição de usar. Isso, além de toda a carga psicológica, né, todo o constrangimento, muitas vezes pode até prejudicar o trabalho, né? Se a gente está falando de uma jornalista freelancer que usa as redes sociais para divulgar o trabalho dela, esse tipo de ataque tem esse sentido, né? De prejudicar que ela continue conseguindo trabalhos, que ela continue divulgando o trabalho dela. Então é bem complicado mesmo, é bem grave esse tipo de ataque. A gente está com esse projeto olhando assim vários aspectos desse ataque, sobre quem são essas jornalistas, quem são esses agressores, para que a gente possa entender mais profundamente quais os tipos de agressão. A gente destrinchou agora em 18 tipos de agressão, a gente também olha com mais profundidade isso para a gente conseguir entender, né, como que esses ataques se dão, mas a gente já tem bastante boas pistas, né, em relação a isso. Acho que talvez linkando um pouco com o que a gente estava falando no começo, né, quais são as motivações desses ataques. Nesse monitoramento a gente incluiu uma categoria só para observar os tipos de cobertura, né, os tipos de matérias ou de comentários que o jornalista estivesse fazendo no momento do ataque, e a maioria desses estão relacionados ao campo político. Então, realmente a cobertura política tem sido um ambiente, né, em que os ataques têm se proliferado. Assim, acho que mais da metade dos ataques que a gente registrou, a jornalista estava cobrindo ou comentando o mundo político, uma questão política que chama bastante atenção porque a gente vai enfrentar no próximo ano, né? Se a maioria... Exatamente. A gente já está percebendo que eu estou realmente, infelizmente, eu sou sempre uma otimista em relação ao jornalismo, mas eu estou pessimista em relação ao próximo ano, porque eu acho que essas agressões, pelo que a gente tem acompanhado dentro do programa Tim Lopes, elas vão aumentar e está muito complicado mesmo trabalhar, né? Em relação a essa questão dos ataques, é bom os jornalistas darem uma olhadinha nessa cartilha, porque tem ali o passo a passo para você identificar o que você fazer também, né? Você acha, às vezes, uma forma de falar, uma montagem da sua foto, invasão dos seus dados pessoais e vão expor esses dados na internet, ou então uma invasão em conjunto para derrubar o seu perfil ou denunciar o seu perfil. Então, é necessário estar atento para essa segurança digital também, para você não ter nem o seu telefone ser clonado, invadido. Então, cada vez mais é necessário os jornalistas entenderem um pouco como é que eles podem se proteger, porque a situação não está fácil, né? E aí vem a questão. Eu não sou um jornalista de um veículo X, eu sofri um tipo de ataque. O que é que eu tenho que fazer? Tem algum e-mail, tem algum perfil? Como é que eu faço para entrar em contato para poder alguém analisar o meu caso? Sim. Então, pela Abrage, a gente tem alguns canais de comunicação. O principal, até está lá na cartilha, é o nosso e-mail, né, que é abrage.org.br, que é um canal de comunicação para que as pessoas possam relatar, né, os casos que estejam sofrendo, tanto das agressões virtuais, não virtuais, tipos de ameaça. De lá a gente consegue encaminhar. Também se o jornalista tiver uma questão que já seja judicial, esteja precisando da proteção judicial, esteja procurando algum advogado ou, enfim, alguém para representá-lo, para defendê-lo, ou queira realmente, como a gente diz, esteja sofrendo esse tipo de perseguição e queira tomar alguma medida judicial contra o seu agressor, que aí pode ser uma ação indenizatória, pode ser uma ação de reparação, enfim, tudo isso vai discutir. Também pode entrar em contato direto com o programa de proteção,
que o e-mail é programadeproteção@abrage.org.br. E também tem o nosso formulário. Lá no formulário já tem como o jornalista ir descrevendo um pouco do caso, já deixando as informações mais relevantes para que a gente já possa analisar e processar com a maior celeridade que o caso necessite, né? E tem também um formulário de denúncias do nosso monitoramento de violência de gênero, que aí não precisa ser casos novos, se for um caso antigo e queira contribuir com o nosso monitoramento para que a gente possa apurar o caso, também incluir no nosso relatório e no site, enfim, para que possa alimentar essa base de dados e denunciar essa violência que esteja sofrendo. Também tem um formulário lá no nosso site, no site da Abrage, com o link para relatar algum caso de violência que você ou outra pessoa estejam sofrendo, né? Violência de gênero. Aí pode ser mulheres, homens, mas que tem esse caráter de gênero. Pessoas não binárias também, enfim, qualquer pessoa pode mandar um caso lá pelo nosso formulário. Eu só queria Acho que é isso, né? Só para quem não anotou, anota aí. Então, alguns canais que vocês podem entrar em contato direto com a gente, já relatar a agressão, a ameaça, abrage@abrage.org.br, ok? abrage@abrage.org.br, ou então programa de proteção@abrage.org.br, tá? Vai no nosso site, tem lá o formulário, tem também uma abazinha que diz assim, contatos, sabe? Fala com a gente, indica o que está acontecendo. Esse caso, por exemplo, de Salvador, Salvador não, do interior da Bahia, num lugar que se chama Riachão do Jacuípe. Ele chegou através de um colega da jornalista que foi ameaçado, entendeu? Então, ele procurou a Abrage, conversou sobre o assunto e aí a gente foi apurar e conversando com ela para poder a gente saber o que estava acontecendo. Então, é importante que a gente faça essa rede, que a gente se junte para que esse tipo de ameaças, esse tipo de agressões, elas não continuem. Porque se a gente não estiver unido, aí realmente vai ficar muito difícil. Porque a ideia é desacreditar o jornalismo, quebrar emocionalmente o jornalista, né? Invadir as suas redes, fazer coisas horrorosas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do parâmetro da ONU, que ela fala sobre quem é que tem que ser protegido. Qual é o parâmetro da ONU que a gente usa também? Sim, como a gente faz esse monitoramento a partir dos ODS, né, da Agenda 2030, a gente usa algumas definições da ONU para conseguir, enfim, tem uma discussão grande, né, extensa no jornalismo sobre a definição do que é jornalista, quem não é, se comunicador enfim. A gente usa a definição que a ONU utiliza, né, que aí considera não só jornalistas profissionais, mas também comunicadores locais que atuem nas suas regiões, não precisa ter uma formação profissional, mas precisa trabalhar de forma contínua, né, e corriqueira, com divulgação de informações, de notícias, tem que estar comprometido com práticas de apuração, de investigação, não pode, claro, né, estar envolvido com questões de disseminação de desinformação, mas sim, a gente inclui nesse nosso monitoramento não só jornalistas, mas também comunicadores locais, enfim, bloggers, youtubers, qualquer tipo de atividade, porque o que a gente considera é o exercício da atividade jornalística, né? Entendendo a atividade jornalística como essa prática de apuração, de divulgação, de informação da população como um todo. Né? E é bom ficar claro, como a Letícia falou, aquelas pessoas, né, que estão produzindo conteúdo mentiroso, construção de boatos, né, fake news, enfim. Não, isso não é jornalismo, né? Isso nunca foi, né? Então, vamos dar a devida proporção. Eu queria que você voltasse no assunto da questão das agressões
No Brasil, né, o que a gente tem identificado, que grande parte dessas agressões né, vem das autoridades. Né? Já existe algum nível, se é municipal, estadual ou federal, que a gente possa identificar quem é que agride mais? Chama atenção realmente o nível federal, né? Então, e aí a gente considera tanto o presidente, os ministros, assessores. Também a gente faz um mapeamento das pessoas próximas, né, da família Bolsonaro, e eles são realmente um dos principais agressores, né, também são responsáveis por esse aumento, né, no número de ataques, porque mesmo quando a gente olha para os atores não estatais, né, por exemplo, agressões físicas ocorridas em manifestações, todas ou quase todas ocorrem em manifestações de apoiadores do Bolsonaro, são praticadas por apoiadores do Bolsonaro ou manifestantes contra medidas de restrição, né? Quando a gente está falando da pandemia, acho que tem casos muito emblemáticos, né? Recentemente, da visita do presidente aqui em São Paulo, né? Que teve 2 agressões que foram protagonizadas por apoiadores dele no momento da visita dele, né, na passagem. Então, profissionais que trabalhavam na cobertura da agenda do presidente foram atacados aí não pelo presidente, mas por seus apoiadores. Ainda mais recentemente o caso lá de Roma, né, que foram seguranças do presidente. Então, a gente vê nessa cúpula federal um grande agressor, mas não, claro, não tem como a gente não chamar atenção também para os casos mais pontuais, e aí que talvez não mais pontuais, mas que a gente tem menos notícia também, né? Porque também tem essa questão, né? O Brasil é um país muito grande, muitos casos que acontecem muito no interior tem a ver com perseguição de jornalistas que fazem esse trabalho de crítica, né, de apuração, investigação das administrações locais, e que também são agredidos por prefeitos, vereadores, enfim, mas isso em menor grau, mas também é uma coisa muito presente e preocupante, que muitas vezes são agressões mais graves, né? Enfim, do Tim Lopes a gente conhece bem, né, como são esses tipos de ameaças, como esse caso da Bahia, que às vezes são muito mais graves, porque também as pessoas estão mais próximas, né, se conhecem, enfim, e aí tem esse tipo de perseguição. Mas acho que talvez dê para destacar esses 2 âmbitos, assim, né, nas prefeituras e administrações de cidades pequenas e mais distantes dos grandes centros, mas também, principalmente, na cúpula federal, assim, né, o que seria o círculo de apoio, né, de influência do presidente. E uma outra coisa, a gente teve conversando aqui numa última live com os representantes dos sindicatos de jornalistas do Pará e do Ceará, que é na região norte e na região nordeste, onde acontecem mais agressões, né? E mesmo assim, os 2 representantes, eles falaram o seguinte: olha, tem subnotificação sim, porque o Brasil é muito grande, esses estados, alguns estados do norte são muito grandes, entendeu? E não chega, às vezes não chega nem a agressão. A gente estava, um dos casos do Pará ele citou, era uma cidadezinha quase ali, quase não era nem mais Brasil, já estava ali muito na fronteira, as distâncias são grandes, o acesso é complicado, a mobilidade dentro das cidades realmente fica comprometida e, às vezes, esses casos ficam lá e não são catalogados. Então, é importante que vocês procurem, sim, entrem em contato com a gente, abrage.org.br, vai lá, programa de proteção@abrage.org.br. É importante a gente estar junto, estar mais unido, a gente tem que ouvir vocês, saber o que está acontecendo, porque a gente precisa fazer não só ajudar e indicar algumas ferramentas, né, de proteção, como também a gente precisa mapear o que está acontecendo no Brasil, né?
Você também, você como eu, você também está pessimista em relação ao próximo ano? Eu tô, eu tô preocupada, né? Eu acho que é uma preocupação, e aí, enfim, nesse momento acho que é até positiva no sentido de que a gente pode e tem tempo de se preparar e de se armar em relação a isso, né? Então, tanto enquanto organização, mas também saber orientar os jornalistas para que realmente saibam o que fazer nesses momentos mais graves e que possam realmente denunciar e buscar medidas de proteção, assim, porque, como a gente falou, assim, né, tem muito caso de subnotificação, tem muitos casos que nem chegam a ser publicizados e que muitas vezes as pessoas acabam se afastando do exercício do jornalismo por não identificar, né, alguma maneira de sair, né, dessa situação, e às vezes é importante dizer, assim, um apoio, a divulgação do trabalho do jornalista e também dizer sobre as agressões que estão sofrendo pode ser uma forma de combatê-las, né? Então, acho que estou pessimista, mas é importante que a gente já esteja falando isso desde já para que a gente possa estar atento em relação a isso e estar preparado para enfrentar quando estiver realmente acontecendo, né? Isso é importante a gente estar discutindo, todas as entidades de jornalismo estão discutindo e os veículos internamente também precisam discutir esse assunto e não esperar quando acontece a agressão, né? Porque quem já passou por redação sabe como que às vezes é uma demora muito grande na reação e o profissional não só se sente desamparado, como ele fica muito exposto a uma outra agressão. Então, é necessário uma agilidade nisso por conta dos veículos e por conta da gente, né, as entidades ligadas ao jornalismo, está todo mundo começando a gente já está se preocupando já há algum tempo, já está monitorando, já tem programas, outras entidades também têm. Então, é necessário, sim, falar o tempo todo. Deixa eu só fazer uma abertura aqui, porque não sei se eu vou falar certo, gente. Jacques Rosil está dizendo o seguinte: Tice, sou seu fã. Só isso que eu tenho a dizer, tá? Ela trouxe a claque dela, tá? Letícia, querida, olha só. Primeiro, para quem está chegando agora e que perdeu o início da live, essa live vai ficar gravada, vai estar lá na nossa playlist no YouTube, tá? É importante porque a Letícia falou várias coisas aqui, como é que a gente tem que se proteger, qual é o caminho, quais são os programas que estão disponíveis, e como é que a gente pode trabalhar essa questão dos alertas de ataques e ameaças, como a gente tem que se defender e ficar junto, né? Então, eu queria dar aquele oi finalzinho. Muito obrigado, Letícia, por tudo, pelo tempo, pela sua disposição, pela parceria. A gente trabalha junto e a gente está sempre ali correndo atrás de muita coisa legal. Para finalizar, aí a bola fica contigo. Obrigada, Angelina. Foi muito bom estar aqui, poder falar um pouco mais disso, né? Acho que quanto mais a gente falar sobre isso é melhor, né? Que nosso trabalho possa continuar. Infelizmente, só aumenta, mas a gente tem que continuar trabalhando, informando e apoiando jornalistas, enfim. E dizer para todo mundo que está aqui, também quem assistir gravado, para procurar os nossos contatos, como a gente já informou, também entrar no site da Abrage, você já vai encontrar todas as informações sobre os nossos projetos, também como entrar em contato, pode mandar pelo Fale Conosco. E é isso, procura a gente, que a gente sempre vai analisar todos os casos com maior cuidado e ver a melhor forma de encaminhar. E, enfim, é bom que a gente, sempre o nosso trabalho é assim, né? Uma via de mão dupla, com os jornalistas, com os comunicadores, com todo mundo que está do lado daí. É isso, obrigada. Olha, só lembrando, já que a Letícia levantou a bola de novo, gente, olha só. abrage@abrage.org.br, programa de proteção @abrage.org.br, ou vai lá no site, tem o Fale Conosco, tem um formuláriozinho para você preencher, para você dar dica, informe. Não fique calado. Sofreu agressão e ameaça?
não fique calado. Procura procura alguém que possa te ajudar e você entra nessa outra rede de proteção, porque é muito importante. Obrigado por quem veio aqui. É um prazer sempre a gente estar aqui. Fica com a gente, vai lá, vai na lista da Abradge, tem um monte de live interessantíssima para vocês, tá? E quem perdeu o iniciozinho dessa, é só chegar lá. Obrigado, Letícia. Beijo grande para todo mundo. Boa noite. Beijo enorme. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.